irmão, minha irmã de estrada, simpatizantes do canal, abençoados por Deus, motos na estrada. É com muita alegria que estamos aqui para mais um episódio do quadro Ventos e Quilômetros de uma Vida. E hoje com a participação especial do nosso irmão, tio Paulo, presidente da escuderia SP66. É isso, Paulo? É isso aí, irmão. Tudo bem. Preparado aí para a gente contar um pouquinho da sua história? Vamos? Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. O tio Paulo é nascido em 15 de 7 de 1946. E conta para nós, Paulo, como que foi, quando surgiu a paixão pelas duas rodas? Isso foi lá nos anos 80. Um amigo comprou uma moto, uma CG 79, e eu, na época, eu fiquei bravo com ele, porque achava que era perigoso, que ia se acidentar, enfim, né? E um dia, sem querer, eu dei uma volta nela. E não é que eu gostei. Passando uns dias, acabei comprando uma, de uma amiga que tinha um consórcio. E aí o que aconteceu? Ela foi sorteada e ela não queria ficar com a moto. E ela passou essa moto para mim. Era uma CG 81. 81. E nessa época daí que surgiu essa paixão, que na verdade não era uma paixão, né? O senhor era preocupado por causa do perigo e tal, e aí conheceu aos 34 anos. Por aí. Aí gostei e eu estou até hoje. E daí fui trocando. Aí essa colega me ofereceu, eu achei que dava, fiquei com a moto dela, inclusive nem passei com o meu nome. Ficou no nome dela até uns mais de um ano. E logo na semana seguinte já fui na autoescola tirar a carta. Aí fiz os exames todinho, com uma semana a autoescola me entregou a carta. Aí pronto, aí não parei mais. E aí foi em 1981, de 81 para 82. que foi que o senhor comprou a moto e tirou a habilitação. Mal sabia andava de bicicleta assim, né? Mas de moto, dei umas voltas só, consegui tirar a habilitação e daí só foi alegria, nunca mais parei. E aí como que era? Como que foi lá? Depois que pegou a motinha, como que era o final de semana? Porque o senhor trabalhava na TSU Suzuki durante 30 anos, né? Trabalhei lá 30 anos, mas nessa época aí eu fazia horário de 6x2. Então, na minha sogra, fim de semana, minha sogra não parava, era direto. Aí como que era? Pegava a motinha, a esposa? Não, a esposa nunca gostou de andar de moto, mas aí era com os amigos, não paravam. Não parava? Não parava. Como que era os rolês? Pra onde começou com a cerveja? Pra onde vocês iam? Olha, para começar, era praia direto, principalmente na praia em Santos. Nessa época, 82, 83, foi inaugurada a Mogi Bertioga. Aí nós saímos daqui 8, 9, 10 horas da noite e ia para Bertioga. Juntava aí 3, 4, 5, 10 amigos e descia para Bertioga, voltava meia-noite, 1h da manhã, e estava subindo a serra, moto às vezes sem farol apagado. É que na verdade naquela época a motinha era 6 volts, né? Não iluminava quase nada. Nada, mas tinha umas que nem lanterna, tinha queimava aí assim mesmo, a fiscalização não era como é hoje, né? Sim. Até sem capacete cheguei a andar. Eu não, né? Muitos colegas que estavam juntos, às vezes tinha garupa que queria ir, mas no momento não tinha capacete e vai assim mesmo. Mas só garupa, né? Não o piloto mesmo. Mas isso aí foi pouco tempo, depois de uns 2, 3 anos, aí a fiscalização começou a pegar em cima, aí todo mundo aí, não tinha como, né? Aí todo mundo tinha que andar de capacete. Mas aí era uma calça jeans? Como que era? Não, era calça jeans, era bota, né? Na época nem era bota, era tipo sapatão, né? Que nem falava sapatão. E era direto, calça jeans, aquelas jaquetas de napa que fazia 2, 3 dias, já estragava tudo. Por causa do vento, né? Sim. Hoje não, hoje tem uns corinos que parece até couro, mas na época não, na época era corino que rachava com o vento. E era caro a jaqueta de couro, né? Era caro, roupa de chuva não existia, né? Tomava chuva, sol direto, não tinha negócio que nem hoje tem capa de chuva. Quando surgiu capa de chuva mesmo, eram as vagabundas, depende da chuva que você pegava. E muito vento, ela rasgava.
Era aquelas transparentes? Tinha transparente e tinha mesmo as pretinhas que apareceu depois, era tudo fraca. Era uma ousada e jogava fora, A descartava. hora que começou a aparecer essa marca Alba, aí que melhorou. Aí logo em seguida surgiu a marca Alba, né? Essa uma é que aguentava mais. E é boa até hoje, né? Até hoje tem ela aí no mercado. E aí foi assim, o senhor pegou essa motinha 81, começou a fazer as viagens e tal, o senhor já falou em 82, e 82 foi quando o senhor trocou de moto. De 82 para 83, aí já comecei a melhorar, né? Aí já comecei a pegar uma Turuna, que era 82, 83, aí já parti para umas ML, que já era 5 marchas, andava melhor, já não era platinado, que a CGzinha era platinado, dava uns problemas que só ver. Aí quando entrou a Turuninha, a ML já era, e a CGzinha era 4 marchas. Sim. Aí quando entrou a Turuna, a ML já era 5 marchas. Aí foi passando os tempos, dela eu parti para CB 400. Aí já melhorou bem mais, né? Mas aí no meio, entre a ML e a CB 400 tem uma outra motinha, não teve? Teve uma... Como é que chamava? Agora até esqueci a marca da Aero? Aero 150. Agora essa já era carenada, já era partida elétrica, aí o papo era outro. Mais confortável. Mais confortável, já era roda de liga leve na época, aí, nossa, aí era só alegria. E os passeios continuam? Nossa, não todo fim de semana, 2, 3 tanquinhos de gasolina que ia, brincando. E durante a semana mesmo, eu trabalhava com ela, ia e voltava, chegava na minha casa, tomava um banho e já estava para a rua andando, não parava. Não parava, porque quando eu entrava das 6 às 2, saía 2 horas, chegava em casa, quantas vezes chegava em casa, tomava um banho, quando era 3h30, 4 horas, encontrava os amigos, vamos até Bertioga? Vamos, é para já. E os passeios que a gente fazia, ia para as competições de motocross, que na época tinha muito. Mas não perdia um, era Vargem Grande, era Jundiaí, era Campos de Jordão, mas ia direto. Em competição de motocross. Sempre rodando? Direto, nossa. Não parava. Depois, mais tarde, hoje que a gente tem moto até maior, não anda tanto como andava na época que tinha as pequenininhas. E aí depois dessa era 150 aí já começou uma maiorzinha, né? Aí já veio a CB, da CB já Foi veio a CB 400 primeiro? uma 400, depois já entrou a 450. Né? Depois da CB 400 eu peguei uma CB Custo, que já era 83, modelo 84, que já era como se diz, já era 450, né? Que até 84 ainda era 400. Mas quando saiu a custo modelo 83, modelo 84, ano 83, modelo 84, aí já era 450. Né? Aí, nossa, aí não parei mais. Essa uma mesmo eu tive umas 3 dessa custo. E aí da 450 o tio Paulo pegou uma moto que assim, é uma lenda, né? Nossa, na época era top. Qual que era essa? Depois a Teneré? Não, a Galo? A Galo, a 7 Galo na época. Eu comprei uma Galo na época, era 80, né? Acho que era 81. 81 não, 91, que era a 750 Indy, aquela que tem carenagem. Indy, Muito linda. Essa daí eu fui para Bahia, fui para todo lado com ela. Essa aí era só alegria. Quais foram as viagens que marcou assim já com as grandes? Conta aí. Só cita as viagens no local, né, que passeava, que depois em outras oportunidades, tio Paulo. Aí o tio Paulo vai voltar aqui para contar a viagem. Que é naquele quadro, né? Caminhos por onde passei. Aí nós vamos contar as viagens. Hoje nós estamos contando a sua história. Então, as viagens que eu fiz depois que eu passei de 450 para essa 750, era Bahia, Brasília vim depois, não era Minas, sul de Minas, fazia direto. Era vira e mexe, estava em Minas. E agora para Porto Seguro, fui com ela várias vezes. Aí era só alegria. E aí juntava os amigos Aí nós juntava, quando não tinha 2, 3, nós já estava indo para lá. Aí ficava aí uma semana, quando ele pegava folga, né? Quando eu estava folga nas férias, era uma semana fora, sem parar. Uma semana? Uma semana. Ia para Porto Seguro, 2 dias para ir, 2 para voltar e 2, 3. E quando ia para lá, o que era? Dormia onde? Era casa de amigo, hotel? Era pousada? No começo, como a gente tinha pouco conhecimento, a gente dormia em pousada, né?
Aí depois a gente ia fazendo amizade em vários lugares que a gente parava, aí já tinha amigos. Aí a gente chegava em casa de amigo, passava a noite lá e no outro dia até ele seguia com a gente para Porto Seguro. Olha. É. Aí ia conhecendo a cidade para onde vocês iam, vocês iam conhecendo lá. Então, aí na época começou a surgir motoclube. Aí a gente ia, muitas festas de motoclube, a gente levava barraca. A gente dormia acampado dentro do motoclube. Mas aí eu fiz muitos e muitos anos. Mas depois, o tempo foi passando, eu já fui enjoando da barraca, a gente já sofria muito na barraca. Às vezes você montava a barraca no gramado, estava tudo sequinho, beleza. Chovia à noite, empoçava tudo, enchia de água. A gente montava a barraca no lugar errado. Ficava na poça ficava no buraco. No buraco. Durante o dia, né, você vê tudo gramado, bonito, né? É aqui mesmo. Mas quando chovia, a água descia tudo aqui. Entrava para na barraca. Passava a noite sem dormir, porque a barraca cheia de água, eu dormia ontem. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi pegando já mais o gosto da coisa, a gente ia dormir em pousada, né? Quando não tinha casa de amigo, eu dormia em pousada. Aí já parei de dormir em barraca, mas dormi muito. Isso foi que ano, mais ou menos? De barraca foi na época de 95 até 2000 e pouco. Aí era barraca. Aí depois da Indy, aí teve mais um. Depois da Indy partiu para a Teneré, né? A Teneré 600. A Teneré 600. Apesar de eu não gostar muito dessa moto, mas houve uma oportunidade que o cara queria um preço bom. E já meu filho, não pai, pega, é uma moto boa. Eu peguei, aí pronto, saí, rodei mais de 100 mil quilômetros, né? 100 mil? 100 mil, peguei ela com 40 mil, vendi ela com 140 mil. E essas mesmas viagens? Todas as viagens com ela, daí já rendeu mais, aí já era Santa Catarina, já era Brasília, aí já o negócio foi para longe. Já era para Chapada Diamantina na Bahia, aí o papo era outro, aí era um trator, eu rodei com ela, acho que uns 5 anos, não sei o que era gastar, né? Nunca deu problema. O único problema dela era trocar pneu, relação e óleo do motor, mais nada. Era a revisão normal? Só a revisão normal, nunca deu um problema, nunca regulei válvula nessa moto. Nunca, parte elétrica nunca deu problema, era só alegria. Depois andei vendendo ela, andei comprando outra. E aí, na Teneré, aí passou para... Foi nessa época que o tio Paulo apareceu lá, começou a se reunir com os amigos, né? Não, quando os amigos, eu estava com a cerveja, assim, nós fizemos, nós já tínhamos um grupinho de amigos, esses não, aí na época veio a febre do motoclube. Sim. Aí foi na onde que nós achávamos que nós deveríamos fazer um motoclube nosso também, aí foi aonde nós fundamos o Dragões Motoclube de Suzano, que até hoje são fortes em Suzano, ou na região, ou em São Paulo, ou até no Brasil, né, que hoje eles são fortes. Isso surgiu de 5 amigos. Cinco amigos, começamos com 5 amigos, aí vamos, para nós tínhamos que fazer nós tínhamos que registrar o clube, né? E precisava de ter secretário, conselheiro, enfim, várias pessoas. Então nós reunimos em 5, completamos o quadro e registramos o clube. Isso aí foi em 97. 97 foi quando... Começo de 97. Comecinho de 97 vocês fundaram o Dragões Motoclube. E depois eu fiquei lá mais ou menos quase 2 anos. Cheguei a ser presidente lá no 2º mandato. No 1º mandato foi o nosso amigo Luiz, que está aí até hoje. E depois trocamos, aí eu fui nomeado presidente, fiquei quase 1 ano lá. Depois saí fora e montamos... E nesse período que vocês estavam nos Dragões também, tinha a galera que participava, que viajava, que passeava, as viagens sempre continuavam. A viagem sempre continuou. Aí foi a época que tinha um clube, tinha uma pessoa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que ele fazia festa. E ele era o poderoso, e ele pagava para a gente ir para lá, dava gasolina, a hospedagem, comida, tudo ele pagava. Chegamos a ir para lá e voltava com dinheiro no bolso que ele dava para a gente ainda. Os Dragões, na época era Dragões. Eu cheguei 2 anos em seguida lá, por conta deles. Eles pagavam. Ele patrocinava a viagem. Patrocinava tudo. E, nossa, era só alegria. A primeira vez nós fomos em 3 o Dragões. Ele mandou dinheiro para 5, mas na época não dava para os caras aí, foi só 3.
E na segunda vez nós fomos, acho que em 5 ou 6, se não me engano. Aí era só alegria, era 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Ia parando, conhecendo. Nossa, aí era tudo de bom. E depois então, E nesse período aí do motoclube aí que o senhor fez a participação e ficou um período nos Dragões, ele também teve uma CB 450. Então, nessa época aí eu já era, porque sempre eu gostei da 450. Tinha época que eu tinha duas, tinha a Teneré e a 450. Ah, tá. Então eu tinha as duas, né? Porque eu gostava da 450 também. Batia, sabe? Foi uma das melhores que eu tive. Então sempre me dava saudade. Às vezes aparecia algum preço bom, eu comprava e... E aí você batia com a 450 e viagem ia com a Teneré. Às vezes eu ia com a 450 mesmo. Para Campo Grande mesmo, eu fui 2 vezes de 450. E eu já tinha a Teneré e fui com ela. Eu gostava dela, sabe? E depois que eu... E aí em 99... Então, aí no finzinho de 98, começo de 99, eu saí dos Dragões com 6 ou 7 integrantes comigo. Principalmente eu estava com 2 filhos, 2 noras, uma família que participava lá. Então, quando eu saíram todos comigo. Aí nós resolvemos montar o SP66, como é um clube familiar, né? E tinha mais uns caras que já faziam parte com a gente e veio com a gente também. E é o que nós temos até hoje. Então, de 97 até hoje. Até hoje, 97 até hoje. Até engraçado, a nossa data de fundação foi 9/9 de 99. 9/9 de 99. 9/9 de 99. E estamos aí na estrada até hoje. E a paixão pela moto não tem jeito. Ah, nunca mais. Depois eu peguei a primeira moto, que eu rodei com ela aí uns 4, 5, 6 meses, aí troquei para a Turuninha. Depois que eu peguei a Turuninha, o que acontece? Até hoje, se passar na minha casa, pode faltar carro na garagem, mas moto não falta. Não, moto às vezes tem 2. Porque, sei lá, tá no sangue, sabe? Então, inclusive... Não foi a primeira vista, que a primeira vista tinha meio que um receio, né? A primeira não foi. Não foi. Mas depois que conheceu e começou a andar, não consegue largar mais. Então, tem uma história até engraçada que nessa época, de 90 e... acho que 2000 e pouquinho, a minha esposa é professora, né? E ela dava aula em Ferraz do Vasconcelos e surgiu uma vaga para ela, para dar aula lá e aqui em Suzano, no Jardim, como é que chama aqui mesmo? Miguel Badra. E ela dava aula de manhã lá e tinha que sair de lá meio-dia, tem que estar 1 e pouquinho aqui em Suzano. Aí foi a época que ela falava para mim de carro, mas de carro o trânsito não dava. Eu falei, eu posso fazer essa viagem com você, mas de moto. Aí foi aonde ela começou a andar de moto comigo. Aí eu saía de lá meio-dia, ela subia na moto, cortava por meio das vilas aí. Quando era 5, 10 para 1, já estava no Miguel Vargas para dar aula. Depois, 5 e pouco, eu ia buscar ela aqui de novo. Aí ela pegou paixão pela moto. Mais uma vez, um pequeno susto que a gente teve, ela não caindo. Mas um carro deu uma fechada na gente aqui em frente à NSK, e ela pegou trauma, aí nunca mais quis andar. Não quis andar. Aí não quis andar mais. Mas foi uma época boa. Em relação ao colete, né? O colete ele meio que estreita, né, a relação de amizade, de irmandade. Ah, né? muito. Quando você tá de colete, né, parece que tem um atalho, né? É outra coisa. A pessoa já tem uma confiança, né? É uma outra coisa, você tira uma base. Se você anda sem colete, se você estiver parado na beira de uma rodovia, ou quebrado, ou para fazer outra coisa, ou descansando na beira da rodovia, ninguém para. Mas se você tem um colete, você parou na rodovia para descansar ou fazer o que for, já, daqui a pouco 3, 4 para. Por quê? O colete é chamativo, né? É irmandade. Né? A turma fala, mas para andar de moto não precisa colete. Eu te falo, precisa. Ajuda muito, né? Muito porque, sei lá, como diz meus amigos, a gente sem colete se sente sem roupa. A gente tá sem roupa, pô, não tô a rigor hoje não. E é verdade, viu? Que já aconteceu da gente estar parado em beira de estrada, antes lá nos anos 80, por aí, a gente tá parado em beira de estrada, gente passa que na época ninguém usava colete, a turma passa que nem olha pra gente.
Nem para, só dá oi, oi, nem para, nem pergunta se precisa de ajuda ou não. Aí quando nós passamos, fizemos o clube, montamos o Dragões, já era diferente. Às vezes você parava assim para bater um papo, tirar uma fotografia, daqui a pouco tinha 3, 4, 5 motos. Tinha alguém passava, daqui a pouco ele voltava. Ele via que tinha um cara coletado e voltava. Ei, irmão, precisa de ajuda e tal. Está acontecendo alguma coisa? Isso. E são coisas que parece que não. Quando você usa o colete e respeita ele, nossa, é outra coisa, viu? É outra coisa. A gente é mais conhecido, né? Nos quadros, né? Não é só no canal em geral, todos os quadros, né, que a gente tem. E vem outros por aí, viu, Paulo? Nós estamos aí, semana que vem vamos começar a gravação, aproveitar aqui, do quadro, a gente está definindo o nome, mas talvez seja dicas e manutenções básicas. Então nós vamos falar de moto específica, por exemplo, vamos falar, a primeira gravação, a gente está para definir, talvez seja a Shadow, que é o que o mecânico tem, que é a parceria dos abençoados por Deus Moto na estrada do canal e a oficina, né? Que é a oficina de outro irmão aí, então a gente fez uma parceria para inaugurar esse quadro. Então a gente vai pegar uma moto, cada gravação vai ser um modelo, para contar quando começou a fabricação, quais são os cuidados, quanta cilindrada tem, passar a ficha técnica da moto. E a manutenção básica, sabe lá, o que você precisa fazer, o que tem que fazer, e vai começar semana que vem. Vai vir mais um quadro pro canal. Isso aí é bom porque todas as motos têm os seus câncer. Queira ou não queira, tem. São pequenos, mas tem. Vamos supor, e fazendo isso aí é bom, porque um cara que tem uma experiência com a Shadow, ele pode contar os detalhes, os defeitinhos que ela pode dar. Ou quem tem uma Honda, quem tem uma esportiva, ou que tem uma Suzuki, ou que tem, né, uma Harley. Então, são pequenas coisas que ajudam. É para ajudar. E assim, o interesse do canal é a gente trazer informação. Isso. Uma vez a gente viajou para Maringá. Nós estávamos em 3CB. E voltando de lá, na Castelo Branco, estava um cara empurrando uma CB. E eu parei, nós paramos, né? Eu perguntei, irmão, o que aconteceu? Ele falou, olha, morreu e não pega e não dá partida. Pô, e no Castelo Branco, não sei hoje, mas naquela época, posto de gasolina era realidade. E ele empurrando até chegar num posto, e ninguém parava para ele. O cara já estava de língua de fora. Já empurrando. De língua de fora. Aí eu parei e falei, nós paramos, e eu fui falar com ele, escuta, eu posso dar uma olhada? Ele falou, pode. Como eu já tinha CB, já tinha acontecido isso comigo, eu fui tirar a tampa da lateral dela do lado da bateria. E debaixo do motorzinho de partida, do relézinho de partida, ali vai o fusível. O que tinha acontecido? Aquele fusível dele tinha quebrado. Queimou, ele cortou no meio, ele superaqueceu. Depende de quantas partidas, o superaqueceu, ele queimou o fusível no meio. Aí eu falei, toda CB, ela tem um fuzil reserva. Mas como a turma, o mecânico talvez troca e não coloca o reserva, deixa daquele jeito. Aí eu falei para ele, eu posso dar uma? Aí ele falou, pode. E era o fuzil que estava queimado. Aí eu falei para ele, cara, já vamos resolver teu problema lá, não acredito. Falei, vamos resolver sim. Eu tinha o farol de milho na minha moto. E tem o cabo que liga o farol de milho. Eu falei, caramba, fusível eu não tenho aqui, né? Mas eu resolvo. Vai improvisar. Eu cortei o cabo do farol de milho, tirei 2 fiozinhos daquele, que era aqueles fios. Não é um cabo, era fiozinho. Eu tirei 2 fiozinhos daquele, enrolei no lugar do fusível, do relézinho de partida, dei partida, falei pro cara, pode dar partida. Ele falou, não acredito. Papo, pegou. Pronto, aí nós tocamos, embora, tudo junto. Ele estava para lá de Avaré, nós já até para São Paulo junto. Então, e a ideia desse quadro é justamente isso, dar as dicas, né, das motos, então. E assim, é para agregar, né? A gente tem alguns quadros, né, o pessoal que nos acompanha já sabe, aqueles que estão começando agora, o canal é por quadros, né? Então vai vir mais um, tem outro aí, e assim, é sempre assim, é sempre para melhorar e vamos contar a história, mas deixando isso meio à parte, vamos continuar a história aí, a história do tio Paulo. Vamos lá, tio Paulo. Então, minha história é... Aí a gente estava aqui em fundação do SP66 em 99. Foram sete amigos, né? Aí os 7 da família chegamos e montamos um dia para outro, já tinha um conhecimento, e afundamos então até hoje.
E como que é as viagens? Como que é hoje? Como que é? Hoje as viagens são bem menos, mas mais longas. Hoje o negócio de sair daqui para ir em Bertioga, dificilmente a gente faz. Quando a gente sai, já é uma viagem de 300, 400 quilômetros para cima, aí a gente vai. Pô, lá... E normalmente para onde é essas viagens? Hein? Para onde que é essas viagens que vocês? A gente faz aí, que nem agora, talvez o mês que vem, na Semana Santa, indo para Goiânia, lá para Morrinho. Morrinho. Dá o quê? 900 quilômetros. E tem uma outra viagem também que está programada até o meio do ano para Prado, que é na Bahia. Aí já vai dar 1.300, quase perto de Porto Seguro, 1.300 quilômetros. Então, umas viagens assim que a gente faz agora, são poucas, mas mais longas. Entendi. Né? E viagem ficar aí 3, 4 dias fora, né? E porque você fazer viagem corrida também não adianta. É só perda de tempo, porque você puxar 1.000 quilômetros no dia, você faz. Não vou falar que não faz. Mas você quebra. Chega morto. Chega morto. Você não curte a viagem, não curte nada. Você só anda de moto e dorme. Só isso. Você já para comer, acaba de comer, dá sono, mas já tem que andar. Mas que é assim, né, tipo, Paulo, eu gosto assim, eu acho que todo passeio, a parte mais gostosa do passeio de moto é a estrada, né? Não, a estrada né? é tudo, é lógico. Né? É o vento, a gente fala, né, aquele negócio, é o vento batendo no rosto, é o tapete preto passando, paisagem, a gente conhecer pessoa, lugar. E outra, não é, e outra coisa, uma loucura que é talvez dos jovens, muitos jovens que eu vejo, não é só jovem, a maioria é jovem, mas tem muitas já pessoas idosas também, numa certa idade aí, já maduro, não digo velho, já é maduro, que é amante da velocidade. É o pior erro que tem no motociclismo. Porque a gente vê tantos acidentes em autopista, mas tudo não é falha mecânica, não é nada, é tudo falha humana. Excesso Excesso de confiança, de velocidade. velocidade. Porque não adianta nada você andar 140 ou 130 e toda hora, de cada uma hora, meia hora, 40 minutos, sei lá, você para. Para meia hora que não aguenta de cansado. O outro que vem a 90, 100, 110, passa por você e vai embora descansado. Se vocês não chegar no lugar, vamos supor, nós vamos sair que tal hora tem que estar lá. Você corre, pega a multa, passa aperto na rodovia e chega juntinho o outro que vai a 90, 110, vendo a paisagem, curtindo tudo, e você não curte nada. E é o interessante, né? O gostoso é isso, né? Ver paisagem, ver passar. Então, passa um carro, você vê, esse carro aí, pô, é lá de Suzano, é lá da minha cidade. Pô, esse aqui é de Goiânia, pô, de longe. O cara que está na velocidade 130, 140, ele não vê nada disso. O que ele vê? Só vê o vento na cara né? E outra, às vezes você chega na sua cara, depende da viagem que você fazer e demorar para voltar, a multa chega antes de você. A multa é rápida, é verdade. E outra, aí o cara chega e fala, pô, eu fui para tal lugar, minha moto fez 10 km por litro, fez 12 km por litro. Aí chega aí, você fez quanto? Ah, minha moto fez aí 20, 22, não acredito. Então você não anda. E a gente faz o mesmo caminho. Por quê? Excesso de velocidade. É que assim, eu costumo andar respeitando a placa da via, né? Se é 120, Exatamente. 120, se é 110, 110, se é trecho de 90, a gente procura manter, né? E assim, é uma viagem segura, né? O Código de Trânsito Brasileiro, Então, a segurança, né? a segurança em primeiro lugar. Ó. Hoje, né, vocês vão viajar, usa, né, no caso, capacete, jaqueta de couro, né? Vocês estão... Isso aí é o principal, né? A calça... Porque você vê, eu ando, já está com 40 e poucos anos que eu ando de moto. Dizer que eu nunca passei aperto na estrada, mentira, já passei. Se eu tivesse além do normal, eu já não estava mais aqui. Se eu estivesse andando acima do normal. Como eu estou dentro do limite, já passei apertado, já me livrei. Deu tempo de frear, deu tempo de desviar. Entende? Nunca levei da pior. Por quê? Não sou melhor. Mas a gente procura andar correto. Porque... Como diz na geração, né, do senhor, né, que hoje está com 76 anos, né? Sim. Está indo para o 77, né? E o meu avô dizia isso, que diz que o seguro morrer de velho, né? Não é isso, né? Então você andar com segurança... tudo, né? É tudo. Hoje continua
com a moto dele, né, que é a TDM, né? Não, agora hoje eu tenho uma CB, que eu não, sempre gostei de CB, e tenho uma TDM 850. A CB é pro dia a dia? CB é porque eu gosto, né? Eu gosto de coisa original, não gosto de nada mexido. Como ela tá bonitinha, tá do jeito que eu gosto, então eu gosto dela. E tem a TDM para viajar. Agora quando eu pego, assim mesmo, acima de 500 km. Até 500 você vai com a CB? Até 500 eu faço com a CB. É mais, anda bem, anda a mesma coisa. E a grande, para começar, perigo de assalto. Segundo, consumo maior. Terceiro, se cair, o prejuízo é maior também. O prejuízo é maior, né? A manutenção, peça é mais cara. Manutenção mais cara, né? E outra, você tem que pegar a estrada com ela, tirar ela da garagem para dar um rolê aqui, Bertioga, voltar, não tem graça. Entendi. Não tem porque não é que você quer andar. Para você andar com ela 40, 50, 60 por hora que é o máximo, eu faço CB. Melhor. Ou até de CG, eu não tenho CG, mas se eu tiver, eu fazia de CG. Né? Também de gastar menos, é pertinho, não vai esforçar, não vai nada. Agora você pegar ela aí uns 500 quilômetros, que nem a gente vai para Goiânia. Para Goiânia é 1000 quilômetros. Aí sim, é só o estradão mesmo, você toca aí 2 horas sem parar, aí rende a viagem. E conforto, né? Conforto é outro, né? A autonomia dela é quantos quilômetros no tanque? O tanque dela deve ser, se não me engano, 20 litros. Ela faz quantos quilômetros até a Faz uma reserva? base de 300, o tanque completo ela faz uma base de 350, 380. Até entrar na reserva? Não, até entrar na reserva. Até entrar na reserva. A autonomia dela é de 350 quilômetros. 350 km ela faz, 300, 350 faz. Aí ela entra na estrada, bem entendido, andando velocidade de estrada. Sim. Ela faz a média de 20 até 21 dá para fazer. Andando naquele 110, 120. Velocidade padrão. Agora se você passar que... Enrolar o cabo? Ela tem final de 200, né? Agora se o cara querer andar aí a 180, 160, aí Aí muda tudo. Aí muda tudo, aí vai fazer 15. Aí é... Então é uma moto, você tem ela, não é para correr. É para você, quando precisar, uma ultrapassagem. Às vezes você pega uma estrada de mão simples, tá pegando uma serrinha, tem aí 2, 3 carretas, o ônibus que seja, o carro atrapalhando. E só uma brecha você passar. Com uma moto pequena vai demorar a pegar o embalo. Com ela, se juntou, passou, pronto, roda normal. Né? Não é para correr, você dá 120, ultrapassou, pronto, roda no 100. Pelo menos já livrou do trânsito. Eu lembro que na Rio Bahia, de Vitória para lá, que é pista simples, tem hora que você pega lá, 3, 4 carretas, 5 carretas, tudo de 30 metros cada uma. Se você não tem motor, como é que você vai passar um trem desse? E eles andam rápido também, né? Não, quando eles pegam a subida, né? Pega a subida, aquela fila de linguição subindo devagar, e você atrás sem poder passar. Ele cola um no outro, eles não dão vaga para você entrar no meio. Ou você ultrapassa 3, 4 de uma vez, ou então não entra. Tem que segurar. Agora você pega uma moto pequena aí, como é que você vai dar arrancada? Não dá. Moto pequena não é que ela não anda, ela anda, mas ela não vai deslanchar rapidinho, né? Contra uma moto que é bastante cilindrada, você juntou, ela sobe no ato. Então aí a vantagem é essa. Eu esqueci de falar no vídeo aí, eu tive uma TDM também, 650, uma das melhores motos. TDM. Nossa, a 650, a GS. É uma moto que de 0 a 100, de farol, de saída de farol, para pegar ela, só se for esportivo, que anda mesmo. Só que a final dela é 150 só, né? Que já está ótimo. E é uma moto que faz 30 km por litro, 29. Econômico. Na estrada, eu fui várias vezes com ela para Brasília. Fui 3 vezes com ela para Brasília, para Goiânia, né? A média dela era 29, 30 na estrada. Rende mesmo. Os amigos que iam com Shadow, que iam com Harley, toda hora parando no posto, eu falei, não vou pôr. Pô, não gasta não? Eu falei, gasta. Parava num, 2, no terceiro eu parava, talvez no segundo. Ia completar lá, ia 5 litros, 8 litros, 10 litros. É que a Shadow 600 principalmente, né? Ela é 12 litros completa, né? Só que a reserva dela é 8,5. Então aí que Então o tanque dela é... Então assim, normalmente, de Shadow você tem que programar uma parada entre 130 e 150 quilômetros. Então, Aí você tem que parar. é um tipo de moto ótima, mas para você fazer uma viagem longa para certos lugares que não tem posto, Aí você tem que levar o... tem que levar reserva. Tem que levar reserva. Tem, porque se você pegar uns trechos meio longos aí,
Que nem ir para Chapada Diamantina mesmo, tem uns trechos bem doidão lá, sabe? Pelo menos quando eu fui, né? Já faz uns 4 anos atrás, você tem que levar reserva, porque tem lugar lá que você anda mais ou menos mais de 200 km, não tem posto. Aí se você não tem parada nesse, né, 150 km, você tem que levar. Tem que levar um galãozinho de 5 litros ou 2, né? É verdade. Até, né, hoje tem, né, uns galãozinhos que você pode instalar, né, até com um suporte ali, mas tem. A Shadow tem esse problema. Ou você aumenta o tanque dela. Aumenta o tanque, né? Isso é uma... Mas é assim, então esse amor aí não tem prazo, só quando não der mais mesmo para andar. Tipo. Olha, que nem a turma fala muito em triciclo, mas eu acho que se chegar uma época de eu não poder mais andar de moto, problema de perna, problema da idade, eu não vou querer triciclo, não. Eu vou partir para um carrinho. Aí eu dou um jeito de comprar um Puminha aí, um carrinho conversível, sei lá, mas estou no meio, não vou deixar. Não vou deixar de coletar, de andar coletado de jeito nenhum. Mas triciclo não vai fazer minha cara. O triciclo é gostoso de Paulo. É gostoso de você curtir, né? De você tirar um lazer. Eu tive triciclo, né? Só que assim, você pega trânsito e toma chuva. Então né? não anda no corredor. Não anda. Pega a chuva, paga pedágio. E sol também. Então, agora você pensa bem. Eu andando de carro não vou fazer a mesma coisa? Ainda depende do lugar que eu for, dormindo dentro do carro, não dormir. A única coisa que assim, que você não muda é tipo assim, você vai com o vento, vento no rosto, né? essa parte, é o que eu falo. Um exemplo, eu vou andar, eu vou de triciclo, eu vou para um lugar de praia, né? Ela anda na areia, né? Isso. Ele vai, às vezes tem aquele braço do mar, né, que passa assim, você passa com o triciclo dentro dele, ele vai do outro lado, né? Então eu tô falando, ele é lazer. E passei assim sem pressa, de boa. Sem pressa. Porque se tiver um condicionamento, você tá parado. Tá parado. E se tiver chuva, você toma chuva. Teve um final de ano que eu passei com o finado Zé Cid e a família, né, que ele, mais de 30 anos ele acampava numa praia aqui, a Promirim, e nós passamos a virada e no dia seguinte nós íamos embora. Passou a virada, na madrugada a gente estava dormindo, começou a chover e não parou mais. Nós levamos de lá até aqui, né, 8 horas. Veio da chuva. Parando. E nós fizemos em 8 horas, porque nós cortamos ali por Salesópolis, né? Tem aquela estradinha, né, que corta lá, saímos em Salesópolis e viemos pra cá. Se deram por Pitas. Por Pitas. Porque senão tinha durado mais, a viagem teria sido maior. E assim, chegamos encharcado. Porque tava de capa, mas você tem que ficar parado, a água vai entrando, né? Mas foi gostoso. A gente deu muita risada, né, na viagem. Agora temos de viagem aí, se a gente for contar, meu Deus. Então, muita viagem, então, nossa. Essa parte de viagem é que eu já comentei. Já sofri tanto de chuva e frio que, nossa senhora, mas valeu a pena. Então, mas valeu a pena. É que assim, essas viagens, com certeza, o Paulo vai ser convidado no outro quadro, que é Caminhos por onde passei, para contar. Aí vai escolher uma viagem que marcou, aí vai contar a viagem. Depois de um tempo a gente vai contar outra viagem. Aí vai ter os... Nesse papo aí vai ter as coisas principais para a gente levar nas viagens. Né? Que nem para Chapada Diamantina, nós levamos câmera de reserva, que as motos foi tudo Big Train, tudo raiado, então tem que levar câmera de reserva. Não usamos nenhuma, mas levamos. Levamos emendas de corrente, que eu mesmo fui um que... Levamos duas, todas as duas quebrou antes de chegar em Minas. E... Resultado, não era problema era problema que a trava do pinhão soltou e o parafuso rodou e o pinhão ficou solto. Ele não caiu, mas ficou o pinhão solto, então não era emenda que aguentava. Eu também passava não estava alinhado. Eu comia emenda. Aí chegamos autorizada em Governador Valadares, ficamos na casa de um amigo e no outro dia a gente foi na oficina autorizada. Aí o cara, tá sem a trava quebrou os grampinhos, né, que trava. Pôs trava nova, apertou bonitinho, pôs emenda nova, me deu até a emenda, nem cobrou. Na Yamaha, hein? Me deu a emenda, eu comprei uma capa de corrente, que uma hora que quebrou a corrente, quebrou a capa, ele me deu quebrou a capa da corrente, essa aí eu comprei. Então, mas é porque estava desalinhado o pinhão. Sim. O pinhão soltou a porca, que poderia ser pior.
Já aconteceu com essa mesma moto, eu voltando da Bahia, de soltar a porta do eixo traseiro, por falta da cupila. Eu regulei não é bem isso. Eu regulei a corrente subindo a serra do rio. Quando eu acabei de subir a serra, parando no posto de gasolina e tal, eu dei uma esticadinha na corrente. E talvez eu não apertei a porta. Eu encostei ela, alinhei bonitinho e deixei. E pau, 110, 100, 110. Chegamos em Taubaté, um pedaço. Porque assim, esse canal, como eu falo, não é meu. Ele é nosso. É para contar história, né? Então assim, a gente vai devagar contando e montando. Parou até o trânsito adulto por causa da chuva. Paramos no posto, pisei no freio, cadê freio? Pé do pé. A roda fez assim. Estava sem perdi a porta do eixo traseiro. Você veja bem. Por falta do quê? Atenção. Ou eu não apertei e esqueci de pôr a cupila. Aí a porta caiu fora. Seria a sorte que o eixo não correu. É porque poderia ser mais grave. Poderia ser pior, a roda sair e travar. Então, tudo isso acontece. São coisinhas mínimas que a gente é bom levar. Fusível é bom levar. Se não levar, um pedaço de fio joga lá dentro, que vai resolver o problema também. E aí tem um bocado de coisa aí. Nossa, contar de aranha que a gente leva. Mas tem baú. Eu sei que tem baú. Mas já aconteceu de subir de Santos para cá, vai quebrar o suporte do baú. O baú, se eu não tenho aranha, não tem como levar o baú. Eu normalmente no meu kit, né, na mala de viagem, eu coloco uma chave 13, uma chave básica, né, para moto, e o que não pode faltar é um pedaço de arame e um alicate. Né? Não pode, não pode de fusca. É um pedaço de arame e um alicate. Não pode. E outra, fita crepe. Fita crepe é o principal você levar também. Fita crepe faz uma falta, ele dá uns maus contatos nos fios lá, você não sabe, aí vai rolar com o quê? Pode rolar com pano, tá tudo bem. Mas você tem a fita crepe ali, só um volume de pronto. E aí vai batendo, né? Vai batendo, ali ele pode dar contato no quadro, né? Sim. Então é isso, dá, meu Deus. São coisinhas mínimas que pode acontecer. E você fica perder uma viagem por nada. Dá pra resolver, né? Nossa, se dá. Não resolver definitivamente, né? Mas até chegar em casa e depois resolver. Nossa, já aconteceu tanta coisa com a gente pela estrada aí que... A única coisa que nunca aconteceu, você vê, faz 40 anos que eu ando de moto. Já viajei para muitos estados já. Nunca furou um pneu na estrada. Nunca furou? Nunca. Você vê que parece... É uma sorte, mas nunca furou pneu. Até a turma fala, eu furou 2, 3 vezes. Eu não sei o que é furar pneu. Não, eu não posso. Eu já furou pneu comigo e eu tenho que rodar uns 8, 9 quilômetros com o pneu furado. A hora que chegou lá, tinha que jogar a câmera fora e tinha que pôr câmera nova. Então, que nem nessa vai para Chapada. Lá nós levamos 2 câmeras de traseira e dianteira, que três Big 3, né? Todas elas 17, 18 atrás e 21 na frente. Então tem que levar 2 jogos de câmera. Né? Só que da frente levamos uma câmera só, e traseira levamos 2. Nós usamos uma moto, um amigo precisou na estrada, que nós encontramos lá em Porto Seguro e voltou com a gente. A dele precisou. Usou uma câmera nossa. Né? Que se não tem, ele estava ferrado. A roda quebrou a roda, a moto quebrou a roda, como era de pneu sem câmera, aí deu tudo. Aí colocamos a nossa e veio embora. Mas são detalhes, né? E é isso. Detalhe porque dizer que tem bom não tem. O cara dizer que é bom a estrada é mentira. Cauteloso é uma coisa, mas ser bom é outra. Na verdade, ser melhor do que o outro, quer dizer, né? Bom todos nós somos. Basta querer. Agora dizer que é melhor do que o outro, aí é mentira, que não tem. Não tem melhor que ninguém não, cara. Eles são todos iguais. Né? Com certeza. Vamos aprender. Não. E a gente tem que aprender dia a dia. O importante é a gente respeitar um ou outro. Já estou enjoado de ver eu falar isso. Viu lá, passou, viu um irmão com moto parado na estrada, para ajudar, né? Que os mais novos aprendam que o colete colocado atrás da moto, né? Que está dizendo que você precisa de ajuda. É um triângulo. Né? É um triângulo. Ou um capacete no chão, né, Paulo? Eu só tenho a agradecer então, cara, essa visita, né, para contar. Hoje foi a sua história. Então, agora aí é o seguinte, se você quiser... Se eu quiser... Nessa viagem aqui, poderia até você pôr nesse meio aí. Nessa andança que eu estava de Turuna ainda,
teve Enduro, não sei, você não era dessa época, você nem vai lembrar, Enduro das Praias em Bertioga. Eles estavam fazendo na Rio Santos, não tinha Rio Santos, era tudo em terra. Eles faziam um percurso de motocross no meio do mato dos mangues ali, teve 2 anos em seguida, depois não teve mais. E no primeiro eu fui de Turuna e meu amigo uma CGzinha. Era o parceiro de viagem, isso aí não andava sozinho nem a pau. Aí resultado, eu estou descendo, e o meu filho mais novo, que na época ele tinha uns 8 anos, 7 anos, não largava de mim, mas nem para ir no banheiro. Sempre junto. Sempre junto. Aí estou indo lá, vamos, ele comigo. E eu descendo a Serra de Bertioga. Nessa época, eles terminaram a Serra de Bertioga, o asfalto. E aquele retão que tem lá embaixo, demorou uns tempos eles asfaltaram, tirou em terra, aquele retão do guarda. E eu estou ali, ó, pai e meu filho com a mochila nas costas. A hora que eu peguei o retão, me parou a rodoviária. Você está doido? Falei, o que foi, seu guarda? Documento. O que esse moleque é seu? O filho. Você está querendo matar teu filho? O que é, seu guarda? Você desceu a serra tudo a 80 por hora, 90? Falei, seu guarda, essa moto não dá 80, 90, como é que eu estou andando? Você está me chamando de mentiroso? A viatura está marcando 80, 90 para te pegar aqui, rapaz. Seu guarda, tá bom então, mas fiquei quieto, né? Mas me Ficou bravo. Nossa senhora, você não tem juízo, você está fazendo essas curvas aí, a mochila, teu filho vai lá no meio do paredão de pedra e volta, balançando as costas dele. Arranca essa porra das costas dele. Põe no tanque e se vira. Eu tirei a mochila dele, marrei em cima do você. Aí eu tinha aranha, né? Marrei em cima do tanque da moto. Pode ir, agora você, eu não vou te multar não, mas pode ir, agora eu vou seguir você até o limite. Até no fim da estrada, ela me vê como é que você vai se comportar. Aí eu bonitinho, né? Então, você vai, obrigado. Ele falou que queria matar meu filho. E a história que aí é assim, a próxima vez que o tio Paulo vir, vai ser para contar a viagem. Aí nós vamos contar a viagem. Aí você vai pôr essas palhaçadas aí pra fazer. Aí ele vai contar as viagens. Tá bom, tio Paulo? Mas mais uma vez, muito obrigado. De nada, garoto. Deus abençoe a vida do senhor. A mim não. Tamo junto aí. Todos né? nós temos que fazer uns passeios juntos aí. Vamos fazer sim. Para nós aumentar a nossa história. Vamos sim. Tem umas aí que eu quero contar fora disso, aí que você vai morrer de rir também. Você vai morrer de rir também. Só que. Se o Paulo quer dar um abraço pro pessoal aí, um abraço a todos os amigos das duas rodas aí, que olha, sabendo andar não tem perigo. O perigo é a gente mesmo abusar do limite da gente. E todos nós temos o nosso limite. Aonde um pode andar 100 por hora, você a 70 já está perigoso. E já tem outro, e tem lugar que você anda 100, se o outro for andar igual a você, é como diz, pintinho que acompanha patinho morre afogado. É por aí. Não é verdade? É por aí. É por aí. Porque cada um tem seu limite. Não adianta falar que você anda, o outro tem 20 anos de moto, você também tem 20, a moto é a mesma. A sua é melhor que a do cara, e você vai querer andar mais do que ele, que isso aí não quer dizer nada, não. Muito cuidado, muita atenção. Se é que você ama duas rodas, respeite ela. Que ela não respeita a gente, não. O que você quiser fazer com ela, você faz, mas ela te dá o troco. E o troco é pesado. Então, meus irmãos, minhas irmãs de estrada, simpatizantes do canal, mais uma vez, muito obrigado. Deixe o seu comentário, deixe os seus likes, inscreva-se no nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Se Deus quiser. Vai ter a próxima. Ele quer.